Olá para você que acompanha o portal Banda B, tudo bem com vocês? Está começando mais uma entrevista para o nosso Fique Sabendo da Banda B, nesta sexta-feira. O Fique Sabendo, que é o local do nosso portal, onde você vai encontrar informações importantíssimas sobre diversos temas do nosso cotidiano. Na entrevista de hoje, nós vamos falar de aplicação de dinheiro, investimento. Quando você recebe algum dinheiro, já deve ter ouvido aquele conselho de pai, aquele conselho de mãe, que você tem que colocar no banco, tem que fazer esse dinheiro render para que esse dinheiro aumente cada vez mais. Mas qual será que é a importância de você aplicar o seu dinheiro depois que você recebe? E para quem não entende nada do assunto, o que eu devo fazer para começar a aplicar? No Fique Sabendo de hoje, eu converso com o professor de Economia da UFPR e doutor em Desenvolvimento Econômico, o professor José Guilherme Silva Vieira. Professor, obrigado por ter aceito o convite da Banda B. Obrigado a vocês. Espero poder contribuir aqui com um pouco de experiência que eu tive ao longo da vida. Professor, a gente sabe que nós estamos no Brasil e o brasileiro tem, culturalmente, dá até para dizer, um pouquinho de dificuldade em economizar dinheiro, né? A gente sabe disso. E, principalmente em pandemia, cresce até a importância da gente fazer uma reserva de emergência, levando todo esse cenário em conta. Qual a importância de se aplicar o dinheiro que ganha, o dinheiro que entra? Bom, eu acho que, assim, uma das coisas que nós sabemos é que o brasileiro, em média, tem uma renda baixa. Então, isso explica um pouco o fato dele não conseguir poupar, porque é difícil poupar quando mal sobra dinheiro para pagar as contas do mês. Mas, enfim, as pessoas, elas têm oportunidade hoje em dia, né, de, assim, juntar rendas, né, na família. Então, de repente, a pessoa consegue guardar um pouco. Mas eu acho que essa pandemia, ela deu algumas lições, não só para as pessoas que não fazem poupança, mas, inclusive, assim, pessoas que tinham patrimônio, né, e foram surpreendidas por uma crise e que tiveram uma perda brutal na qualidade de vida. Pessoas de classe média alta, até ricos mesmo, né? Com empresas fechando. Então, a ideia, assim, de você estar vivendo sempre no limite das suas possibilidades e não ter um fundo de emergência, ela foi visível. Quem não tinha sofreu durante esse período. Então, assim, a providência e a improvidência, né? Estão juntas nesse processo. Mas, além disso, né, se a gente tirasse essa questão da pandemia, nós também tivemos algumas lições nos últimos anos, com mudanças, por exemplo, nas regras para aposentadorias, né, como elas ficaram mais longas, de que podemos ter surpresas ao longo da vida, e se nós não tivermos montado um fundo de emergência ou um patrimônio no qual nós possamos nos apoiar, nós vamos sofrer numa fase em que nós não vamos poder contar com muita gente. Né? Eu acho que isso é o principal. Então, assim, além dessas crises que surgem uma vez em cada século, nós temos questões contínuas, como o processo de envelhecimento, né, e aposentadoria, que já exigem por si só uma mudança nesse padrão de comportamento com o dinheiro. E falando um pouco exatamente sobre mudança de comportamento, né? Saíram até pesquisas de que na pandemia muitos brasileiros tiveram mais dificuldade realmente em economizar, até por gastos. O e-commerce cresceu muito, né? A gente tem um cenário bem peculiar em tempos de pandemia e muita gente tem focado na hora de começar a aplicar, tem feito, tem se cadastrado nas corretoras ao invés dos bancos, tem recorrido a outros meios ao invés de, digamos, seguir os conselhos dos bancos. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quais os tipos de aplicações que existem hoje? Quais dicas o senhor daria para quem quer começar a aplicar dinheiro e fazer esse panorama todo e mudar esse comportamento mesmo? Bom, eu acho que tem que começar cortando aqueles drenos de dinheiro que nós temos, né? Então, assim, o padrão de comportamento, né? Eu sempre tive esse hábito. Eu tenho carros abaixo da possibilidade que eu teria de sustentar, ou seja, carros mais simples.
Hoje em dia dá até para viver sem carro, sem automóvel, né, tranquilamente. Então, nós não precisamos estar nos comportando daquela maneira de estar financiando o consumo, né, se metendo em prestações, que são os drenos do dinheiro que vai ser investido. Esse é o primeiro passo, ser um consumidor consciente, né, e não cair naquelas armadilhas de ficar ostentando uma imagem, né, e pagando caro por isso, porque isso se vai, né? Se você tem uma coisa sempre top, a cada final de ano ela já não é mais top. Então, ela exige que você gaste mais dinheiro nela, né? Então, retirando isso, depois você pode pensar assim, em administrar outras contas que não são assim exatamente consumo. Por exemplo, a residência, né? Ter uma casa em vez de ter um aluguel. Hoje em dia, com as taxas de juros bem baixas, está valendo a pena financiar, né? Você financia imóvel a longo prazo, ele vai se valorizando. Então, essa é uma dívida boa, que a gente chama, porque é uma dívida em um ativo que também valoriza, né? Diferente de você financiar uma TV, que vai valer 3 vezes menos do que você pagou daqui a alguns anos, então você só jogou dinheiro fora em juros. Agora, o juro da casa própria, pelo menos, tem a valorização do imóvel que compensa isso no longo prazo. Então, refletir aí se a pessoa tem a possibilidade de adquirir a sua própria casa, em vez de estar pagando o aluguel. Isso nem sempre é vantajoso, mas nesse atual momento, com juros baixos, financiamentos de imóveis estão bons. E eu acho que ainda vamos ter por alguns anos isso daqui no Brasil. Acho que isso chegou para ficar, essa questão dos juros baixos, né? Até por conta da concorrência. Você acaba de colocar aí o ponto, né, das corretoras, mas não são só corretoras, são fintechs, são bancos digitais. Então, nós já tivemos uma mudança no mercado de crédito que barateou os custos, digamos assim, para a tomada de empréstimo e linhas de crédito, e, ao mesmo tempo, também ofereceu novas oportunidades de investimentos. Então, as pessoas da nova geração, né, eu não vou citar o nome, o pessoal tem apelido aí de videogame, né, dessa geração mais nova, assim, ela já não tem esses preconceitos com lidar com questões financeiras em bancos exclusivamente virtuais ou em fintechs, que era um dos motivos pelos quais as pessoas não tinham contas em corretoras. Muitas dessas corretoras, elas tinham sede em São Paulo, no Rio de Janeiro, não tinha assim aqui na cidade, né, e no interior. Então as pessoas dizem assim, eu não consigo imaginar isso, eu dou um dinheiro, deposito em um lugar, aí falo pela internet, pelo telefone, elas se sentiam muito inseguras. Tem gente que se sente insegura até hoje, né, e entrar nesse mundo. É difícil até contatar essas corretoras em alguns momentos, né? Exatamente, principalmente nos momentos de creche, né? Aí você não consegue, que eles não têm um staff suficiente, né? Mas o fato é assim, as pessoas vou colocar o meu dinheiro num lugar que eu não tenho ali um gerente de referência e tal, mas essa geração nova, ela não tem esse tipo de problema. Tanto é que nos últimos anos nós multiplicamos por mais de 7 vezes o número de pessoas cadastradas na Bolsa de Valores. Isso, assim, é uma mudança histórica, né? Para dizer assim, em termos de participação no mercado, embora ainda seja muito pequeno. Então, assim, nós temos muitas possibilidades na renda fixa, na renda variável, nos investimentos de criptomoedas, e o que vale a regra para começo de conversa é em escolher instituições com credibilidade, né? Que tenham, no caso das instituições financeiras, registradas no Banco Central, para começar, né? Mas, assim, em alguns casos, por exemplo, no caso das criptomoedas, que são mais novas, isso ainda não tem uma legislação muito consolidada. Aqui no Brasil não tem legislação praticamente nenhuma, né? A não ser tributária. Então, você tem que pensar assim, poxa, qual o outro critério que eu normalmente utilizo para julgar credibilidade? Histórico, tempo de atuação, né? Reclamações nos sites de reclamações. Escolher uma boa instituição é o primeiro lugar. Eu acho que dividir o dinheiro em várias instituições também é algo bastante assim, plausível para você diminuir os riscos, sabe? Então, assim, você tem lá um dinheiro, né? 20 mil reais, vai botar só em empresas digitais, vai botar tudo numa só? Por quê? Se tem 2 ou 3 concorrentes, né? Divide o dinheiro, né? Pega os benefícios que todas elas têm para oferecer,
né? E tirou melhor proveito. Mas, assim, é sempre importante, como eu disse assim, você primeiro se organizar enquanto consumidor, para fazer voltar, sobrar dinheiro, tomar as melhores decisões com uma parcela que vai comprometer a sua renda, e moradia é uma questão que compromete muito a renda. Atualmente, nós estamos vendo algumas discussões sobre indicadores de reajustes de aluguéis, porque as pessoas sofreram aí durante a pandemia com um crescimento muito grande do pagamento do aluguel por causa do indicador IGPM, né? Então, você vê assim, como as decisões podem mudar a sua vida de uma hora para outra. Você ter 30% a mais de gastos com habitação pode sufocar o orçamento de uma pessoa de uma hora para outra, né? E depois, fazer uma reserva para as emergências, para acidentes, para problemas de saúde, para problemas de perda de emprego, que sustentem no mínimo 6 meses de contas pagas. Eu acho que isso é uma boa regra. Você imaginar juntar um dinheiro que você pague 6 meses dos seus compromissos inadiáveis, digamos assim. A partir daí, pensar em colocar dinheiro para longo prazo mesmo, assim, sabe? Para planejar. Primeiro, monta essa reserva de 6 meses. E essa reserva pode ficar até na caderneta de poupança, embora seja um investimento que está perdendo da inflação, mas o propósito é para uma emergência. Então, a caderneta de poupança, um CDB, são duas destinações, dois lugares para formar essa reserva de emergência. Professor, quando a gente pensa nesse início, há investimentos de alto risco, há investimentos de baixo risco, nós temos investidores com diferentes perfis, tem gente que prefere arriscar um pouquinho mais, tem gente que prefere dar aquela segurada e de pouquinho. Como é que tudo isso funciona? Quais são os investimentos assim de mais alto risco, mas que podem valer a pena lá na frente? A pessoa que está começando, para a pessoa que está começando, quais dicas o senhor dá? Vamos começar por partes, né? Sim. Então, hoje em dia, a internet, ela tem muitos canais, muitos influenciadores, você tem que tomar cuidado que alguns deles são pagos, né? Para difundir determinados tipos de investimentos. As pessoas têm condições de tomar conhecimento dos prós e contras de cada tipo de investimento, né? Então, eu diria assim, a pessoa, depois que forma a sua reserva de emergência, ela tem que pensar em qual é o objetivo dela. Se ela tem um objetivo assim de mais médio prazo, vai casar, vai fazer uma viagem, vai comprar um carro em 4 meses, ou pagar alguma coisa em 4 anos, né? Sei lá, alguma coisa assim de médio prazo, até 4, 5 anos, não dá para ela pensar em renda variável, porque é um horizonte muito curto para a gente ter certeza de que a pessoa vai estar ganhando dinheiro. Embora eu acho que dá para colocar algo, né, aí, mas não o principal. Ela deveria começar com títulos públicos, né? Títulos públicos do Tesouro Direto é um bom lugar para começar o investimento que vai ganhar da inflação, digamos assim, né? Então, para juntar patrimônio mesmo. Porque aquela reserva de emergência é para um outro fim, né? Então, você pode deixar ali na poupança, num CDB, que ele empate com a inflação, tá bom, né? Só para ficar guardando ali. Mas para formar patrimônio, você já teria que ir para o Tesouro Direto. Por quê? Porque aí você vai estar ganhando a taxa de juros cheia, não a taxa de juros descontada que o banco te passa através dos produtos que ele vende, né? Fugir de armadilhas como título de capitalização, que é um jogo que não serve para nada, né, que os bancos propõem ali, que perde sempre de todas as aplicações, e colocar dinheiro em renda variável. Se você está querendo por longo prazo, você tem que pensar em renda variável, é fundamental. E aí você tem o clássico, que são o mercado de ações, né? Existe o Jeremy Siegel, que é um grande estudioso de investimentos, né? Ele analisou 200 anos de investimentos, de 1802 a 2002, né? E as ações ganharam de todos os investimentos principais, de títulos públicos, de ouro, de dólar, né? De qualquer coisa, e ganharam, assim, bem ganho, sabe? $1 se multiplicou 700 mil vezes em 200 anos, quando aplicado no mercado de ações.
E o nosso sistema se chama capitalismo, é o sistema do capital. Então, você só ganha dinheiro se você for capitalista. É o lado ganhador do sistema. E a forma de ser capitalista é comprar ações. Para o pequenininho que não tem dinheiro para montar um negócio, você compra uma parcela desse negócio. Então, comprar ações de boas empresas. Né? E hoje é fácil você estudar as boas empresas, porque diferentemente de 20 anos atrás, em que você não tinha dados para analisar, não tinha gente discutindo, não tinha ferramentas, né? Era um trabalho duro, você tinha que ter um balanço e trabalhar por você mesmo para analisar a situação da empresa. Hoje não é mais assim, é bem fácil encontrar apoio para descobrir quais são as melhores empresas, né? Então, investir em ações é uma coisa assim que é certeiro de ganhar dinheiro a longo prazo, pelo menos a tese do Jeremy Siegel cobriu 200 anos de análise, né? E eu diria assim, às vezes a gente tem uma frase de Steve Jobs, de vez em quando eu vejo aí pela internet, né, que quando ele falava sobre que que você precisa olhar para as bordas, para as franjas, né? Então, você precisa olhar para se dar bem, para descobrir qual é o futuro, você tem que olhar aquilo que está acontecendo na margem, que a maioria ainda não percebeu. Então, assim como aconteceu com as fintechs e com os bancos digitais, que de repente eles estão aí, mas muita gente percebeu antes, né? Nós temos também todo um mercado assim de criptomoedas, de ativos digitais que estão surgindo, NFTs, que assim, nós nem sabíamos qual vai ser o futuro, né? Mas a ideia é que você sempre tem que ter um pé nessa franja. Se você quer desbravar um mercado, né? Quando você é um empreendedor, ou desbravar um ramo de negócios, quando você é um investidor. Então, o que acontece com os grandes investidores? Eles fazem assim, eles colocam a maior parte do dinheiro naquilo que é seguro, conhecido, e eles vão dividindo o dinheiro em partes menores e vão arriscando um pouco em mercados novos. Nesse sentido, eu acho que se você colocar assim, até uns 5% do seu patrimônio nesses ativos digitais novos, não é algo arriscado, sabe? É uma coisa assim razoável dentro do figurino, assim. Professor, eu queria te agradecer por essa entrevista, muito obrigado. Eu, particularmente, aprendi bastante também e eu queria te agradecer pelas dicas. Obrigado a vocês. E essa entrevista com o professor José Guilherme já está no YouTube e você também vai poder acompanhar essas dicas de maneira escrita ali no portal Banda B, na seção Fique Sabendo, um pouquinho mais para baixo ali, embaixo do Fica a Dica. Você vai ter todas essas informações detalhadas para aprender um pouquinho sobre como começar a investir o seu dinheiro. Até a próxima entrevista, o vídeo vai estar na matéria escrita também, e nós nos vemos na semana que vem. Tchau!